Boa noite a todos. Retornando então do nosso intervalo, nossa aula do dia 10 de junho de 2020. Ao longo das aulas, nós fomos conversando, né, a respeito desde jornada do trabalho, remuneração, férias, né, falamos sobre rescisão do contrato de trabalho, e é importante que a gente faça um cálculo até para verificar ali a questão, né, da absorção e da compreensão do conteúdo. Então, conforme eu tinha comentado hoje no início da aula, antes da gente iniciar as gravações, eu trouxe um exercício resolvido de prática trabalhista, né? Eu não alterei ele, deixei ele com as informações assim como ele foi apresentado, né? Ele é bem interessante, e trouxe um exercício muito parecido com esse, né, semelhante, só que daí trazendo ele para o ano de 2020 e com outros valores, né? Mas o que é solicitado é a mesma coisa. Para que vocês resolvam esse exercício, né, da folha de pagamento, eu disponibilizei, né, no material de apoio lá no sala de aula, eu disponibilizei, né, tanto esse arquivo em Word com a solicitação do que é o exercício, trouxe para vocês, eu coloquei versão 1 e versão 2 do Excel. Eu vou mostrar o Excel, como é que foi feito o cálculo, né? Eu particularmente gosto da versão 2 para a questão do cálculo, mas vou mostrar a versão 1, que ele mostra a ideia da folha de pagamento para cada um, como se fosse cada um aqui dos funcionários, tá? Então, uma das mudanças que é necessário que vocês verifiquem é o seguinte, comentei isso antes, né? É que aqui, esse exercício é de outubro de 2017, né? Uma das distinções, né? Professor, o imposto de renda, né? A gente já brincou. O imposto de renda, vocês sabem, né? Eles não mudaram ali os valores de referência. Enquanto eu estava no horário de intervalo, eu fiquei pensando o seguinte: quando eu era funcionário do Banco do Brasil, concursado do Banco do Brasil, tinha um cliente, o cliente era um empresário top, né, com muito dinheiro, e a declaração de imposto de renda dele, eu pensei assim, nossa, né, essa declaração de imposto de renda deve ser uma coisa de outro mundo, né? Chegou a declaração de imposto de renda, ele tinha, sim, né, dividendos isentos de tributação, né, um valor bem alto, o que na época significava muito mais do que hoje em reais. Além disso, né, do patrimônio dele, ele era sócio da administradora de bens e boa parte do patrimônio estava na administradora de bens, né? Ele tinha uma outra empresa que era uma empresa que prestava consultoria e assessoria para outras empresas, e nessa ele recebeu, né, em torno de 1,5 milhão, né, de dividendos ali, né, lucros e dividendos isentos de tributação, porque a empresa já tinha pagado os impostos em relação ali àquele valor, né? E eu me recordo, estava pensando, eu me recordo que ele tinha essas 3 empresas no imposto de renda dele, né? Uma das empresas era justamente a empresa que era nossa cliente, que era na questão da indústria química, né? E por isso que a gente pedia a documentação, porque a gente tem que ter o cadastro dos sócios da empresa, né? E era tão esperado assim, era tipo assim, imagina um carro top, ele tinha, né? Imagina assim, em termos de roupa, tudo cara que era de melhor ele tinha, né? E, e a declaração dele de imposto de renda da pessoa física, ele tinha então a remuneração de um salário mínimo em cada uma dessas empresas. Com a remuneração de um salário mínimo, ele estava na faixa de isento de tributo, né, retido na fonte e tudo mais. Então, né, esse exercício aqui, ele é de 2017, né, mas o imposto de renda em relação ali digamos, a alíquota, né, e as deduções, cara, tipo assim, comentei já de uma outra atividade, né, com o auditor da Receita, e até se comenta muito, né, que se fosse, digamos, ali pelo governo em si, ele nem faria com que você, aquelas despesas que você tem, né, com escola dos filhos, com a sua escola, que daí quando você coloca na ponta do lápis, você fala assim, cara, alguma coisa está errada nesse sistema da Receita Federal, porque eu tenho R$ 1.000 de despesa. Aí eu falo assim, eu vou lançar os R$ 1.000, quero que diminua R$ 1.000, não diminui. Né? Aí você coloca a escola do seu filho, você vê que você pagou a escola, pagou uma fortuna, a escola particular, né, da criança, e descobre que aquilo diminui bulufas.
E aquilo, né, se você é empregado, o cara nunca deixa, sempre ainda fica faltando, além do retido na fonte, ainda falta para o cara pagar mais, né? Eu recentemente estava dando uma olhada num senhor que não fazia declaração. Eu falei, mas será que o filho, eu perguntei se eu tenho filho, tem 2 crianças pequenininhas, né, menor de 14 anos, pensei, nossa, né, e esposa, tudo mais, beleza, conversei, pensei, não, esse cara com certeza, né, deve ter ali ainda algum valor. Moral da história, eu só trabalhava numa empresa, tinha tudo já lançado na folha, né, daí tem aquela declaração lá da empresa, com todo o valor do quanto que ele recebeu ao longo do ano, jogou no sistema da Receita Federal para fazer a declaração, ainda ficou faltando. Ainda ficava faltando, né? Tinha que emitir um DARF para pagar a diferença, né? Então é assustador, né? Então, assim, ó, do imposto de renda de 2017 para 2020 é a mesma coisa, tá? Do INSS, com a reforma da Previdência, que entrou lá em novembro, né, teve alteração ali no percentual, né? A gente vai ver. E eu coloquei, deixa eu até mostrar aqui agora já. Aproveitar que a gente já está conversando, já vou mostrar agora. A versão, acho que é esse aqui. Ó, o imposto de renda é o mesmo, tá? Ele ficou igualzinho. Do INSS, que até fevereiro a gente tinha assim, né? 8%, 9%, 11%, isso aqui eu deixei daquele cálculo 2017, né? A partir de março de 2020 mudou. Então você tem, né? Até um salário mínimo, 7,5%. Acima de um salário mínimo, né? Até 2089, 9%. Dá para deduzir 15,68%, né? Então a alíquota antes era de 8 a 11 e agora ela vai de 7,5 a 14, tá? E ali tem os valores a deduzir, né? Na verdade, é aquilo da alíquota efetiva, né? Então, assim, os seus primeiros 1.045 pagam 7,5. Depois, mais adiante, até chegar a 1.089, essa diferença aqui entre 1.089 até 1.045, vai pagar 9. O que tiver acima, né? Só que tem uma forma, assim como a gente faz com o cálculo do imposto de renda, você consegue fazer a alíquota e reduzir aqui o valor, tá? Então, assim, isso é uma diferença que vai ter que fazer nesse cálculo que a gente vai calcular hoje, tá? A gente vai fazer a correção, vai ficar bem tranquilo. Beleza, vamos ao exercício. O exercício é assim, ó. Assim como ele era, eu trouxe para vocês, tá? Ele traz um salário base, 2017, eu não mudei, tá? Era professor contador, colocou salário base 12 mil, do Blair 12 mil, Dan 1.500, Nath 2,5, Chuck 15 mil, Georgina 2 mil e Jenny 1.000, né? Na época, né? Na época o salário mínimo aqui era 937, tá? E aqui ele tem aqui quanto que é o valor de horas extras e com que adicional. Então, 12 horas extras a 100%, 8 horas extras, né, com adicional de 50%, 14 horas extras, né, o que é com 50% e o que é com 100%, né, e ele também traz a questão do funcionário ter insalubridade ou periculosidade, né, lembrando que a pessoa nunca vai ter os dois, ele vai optar, né, distinção, a periculosidade, que nem a gente viu, por isso que todas as aulas anteriores eram muito importantes, né? A periculosidade, ela vai incidir sobre o salário base, né? De forma geral, a pessoa não ganha 12 mil, de forma geral, a pessoa ganha lá seus R$ 2.500, né? O cara trabalha lá como frentista, tem risco de explosão, alguma coisa assim, então ele opta, né? Por o percentual da periculosidade, que vocês recordam que é de 30%, sobre o salário base. Então, se o salário base era 2.500, é 30% a mais sobre o salário base, tá? A insalubridade, por sua vez, é sobre o salário mínimo. Então, na maioria dos casos, quando o empregado ele pode, né, ele vai ter que optar, porque não vai receber os dois, ele vai, né, ter interesse pela periculosidade, que o valor vai ser maior da remuneração dele, tá? Então, aqui no exercício, foi utilizado o valor com base no salário mínimo vigente na época, 937. Atualmente, R$ 1.045, tá? Dependentes. Aqui, né? Os dependentes eram filhos menores de 18 anos ou não tinha dependentes, tá? Lembrando, aqui, eu peguei como o professor trabalhou, tem a questão, né, de até um determinado valor, na época 2017, eu atualizei esse valor, o funcionário tem direito a salário família, né? Professor, mostra o valor, melhor, né? Ninguém perguntou, mas já adianto já.
Opa! Ó, na época era assim, ó, até 859,88, salário família de R$ 44,09, né? Até 1.292, nessa faixa aqui, 31,07. E quem ganhava acima não tinha direito ao salário família, tá? O salário família é para quem tem filhos, né, de até 14 anos de idade, tá? Em 2020, esse valor passou para até 1.425,56. Então, se a pessoa tiver uma remuneração de até 1.425,56, perdão, ele faz jus ao salário, né, desde que tenha filhos até 14 anos, ele faz jus ao salário de 48,62. O que a gente vê aqui é que assim, ó, todos que estão aqui, ó, tem uma remuneração bem alta, né? Que na época de 2017, nenhum deles aqui, exceto Jenny, né, poderia fazer jus aqui ao salário família, beleza? Beleza. Então, o que ele pede para fazer? Ele pede para calcular, ó, calcule o salário, né, dos seguintes funcionários com base nos dados a seguir. Depois de calcular o salário, né, salário base, quer fazer a folha de pagamento, responda as seguintes perguntas: total do FGTS sobre a folha, total da provisão para 13º e total da provisão para férias. O que eu preciso fazer? A gente está numa aula online, então, né, decidir por bem trazer a resolução dele, uma planilha com a resolução, apresentar e já também está disponível postada para vocês. Então eu tenho duas versões, tá? Eu tenho uma que chamei de versão 1, que ele traz, né? Aqui ele trouxe as alíquotas, né? Aqui do INSS, não sei o que foi, né? Mas da folha, né? Aqui a questão do imposto de renda, tá? O imposto de renda permanece o mesmo, tá? Não mudou nada. E aqui de salário família. E ele traz de cada salário, de cada funcionário, tá? Ele traz como se fosse uma folha de pagamento. Então é bem bacana, né? Ele traz assim, ó, funcionário, Serena, quanto que é o salário base dela, e daí, olhem só, vou ter que puxar, vou minimizar e vou ampliar de novo aqui. Ó, ela tinha comissões, ó, sobre as vendas, ó, comissões, né, sobre 100 mil, 4% de 100 mil, então ela tem os 4 mil. Vamos voltar lá. 4 mil. Só que sobre esses 4 mil, ela vai ter o descanso semanal remunerado. Lembra que a gente calculou sobre o descanso semanal remunerado? Então, no caso aqui, a gente está falando, importante mencionar também, né, que no mês de outubro eles tinham, né, 25 dias trabalhados, trabalhava até sábado, né, e 6 dias de folga. Então, como é que foi feito o cálculo? Tem o cálculo aqui, ó, né? Basta apertar o F2, por exemplo, se quiserem, ó, ele seleciona, ó, sobre o salário base, quando a pessoa recebe 12 mil, 4 mil, 5 mil, ali já está incluso, tá? Mas ele vai incidir sobre o quê? Ele vai incidir sobre as horas extras, tá? Que a pessoa tem, vai incidir aqui também sobre as comissões. Então, aqui no caso, ó, são 4 mil dividido por 25 multiplicado por 100. Vai dar o descanso semanal remunerado 960. Total aqui do valor do somatório, 16.960, né, que é a soma aqui. E eu tenho as deduções, ou os descontos, né? Então, o que foi feito? Foi feito o cálculo, né, da base para o INSS, base para o imposto de renda e base para o FGTS. FGTS, ele pega o valor total. O INSS, o que foi feito aqui é o seguinte, é porque o INSS, o empregador, é isso às vezes um questionamento ou uma indagação, não de vocês, né? Vocês da área contábil, vocês têm conhecimento, mas quem é de fora, ele fala assim, por que, né, que eu me aposento com valor, tipo, aquele teto lá do INSS, e por que o juiz tem aquela baita aposentadoria? Porque o juiz, o promotor ou o servidor público, ele paga o INSS sobre o valor total da remuneração dele, do valor ali, né? Então, assim, o juiz ganha
né, não estou acompanhando dia a dia, mas ganha 30 mil. Sobre 30 mil vai ser calculado o INSS, tá? Na iniciativa privada, não, tem o teto, né? Então, o teto, na época, em 2017, era 5.531,31. Então, ele vai ser feito com base no 5.531,31, tá? Ah, professor, na aula do dia 27 de maio, a gente fez o cálculo lá quando era a questão do INSS do empregador. O empregador vai pagar o percentual sobre o quê? Sobre tudo, tá? Mas o empregado, ele só paga sobre o teto do INSS. Isso significa que ele nunca vai se aposentar com aqueles 30 mil. Ah, professor, eu ganhava 30 mil e o juiz ganhava 30 mil. Quanto é que eu vou ganhar no teto? No teto, atualmente, o teto atualmente é de... Tá aqui, né? O teto atualmente 6.101,06, tá? Esse é o nosso teto do INSS, né? Beleza. Então, assim, ó, com esses valores, né? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, ele faz o cálculo, né? Aqui ele não fez o cálculo, né? Mas ele faria o cálculo do percentual, 11%, tá? Aí ele vai descontar o valor para fins, né? Ó, aqui ele fez a conta, ó. Desculpa. Aqui ele fez a conta, ó. Não tem salário família, né? Ele pegou os 16.960, ele descontou o INSS e ele também descontou os dois dependentes, né? Porque o exercício trazia, ele tem dois dependentes, cada dependente ele pode abater 189,59. Aí ele acha, né, o valor, que é a base de cálculo, e aplica a alíquota, né, de 27,5% por causa do valor e subtrai 869,36. Faz o total dos proventos, total dos descontos, acha o valor líquido. Isso para a Serena, achou para a Serena. Aí faz para os demais, né? Fez o cálculo para o Blair, né? O que acontece? Ó? O Blair, ele tinha a periculosidade sobre os 12 mil, 30% sobre 12 mil, 3.600. Aí ele tem o descanso semanal remunerado. Lembrando que o descanso semanal remunerado, ele vai incidir sobre a hora extra, mas ele não vai incidir sobre o adicional de periculosidade e insalubridade, porque o entendimento é que isso já faz parte lá da remuneração dele e que não seria devido. Agora, quando é calculada a hora extra não é calculada com base somente nos 12 mil, é calculado com os 12 mil mais o adicional de periculosidade. Por quê? Porque o cara está fazendo hora extra no ambiente, né, perigoso. Então, se a gente observar aqui, ó, ele aparece, ó, o 12 mil mais o 3.600, dividida por uma carga horária de 220 horas, e ele vai receber 100%, ou seja, multiplicado por 2 e multiplicado pela quantidade de horas extras, 12, tá? Achou aqui a quantidade de horas extras. Aí, mesma coisa, fez o cálculo do total, né? O INSS, o teto na época era 5.531, faz o abatimento ali, calcula e acha o valor. E achou também o FGTS, tá? O mesmo acontece, então, é o Blair, aí, ó, o Dan, né? O Dan vai ter um pouco de hora extra, né? O valor do salário já é menor. A Nath também, né? E o que eu fiz foi o seguinte, e daí depois ele mostra, né? O FGTS, ele fez assim, ó, ele fez todos os somatórios, né? Se a gente observar, ó, B3, BFF, tá? Todos os valores, né? Aqui a provisão para 13º salário, ele soma todos, ele só subtrai o salário família, né? O último vai ter direito a salário família, aquele que recebe, a Jenny, né? E divide para descobrir quanto é que seria 1/12, tá? E das férias, a lógica é a mesma, só que daí eu tenho que considerar mais 1/3 de férias. Essa é a planilha versão 1, ok? Deixa eu mostrar a versão 2. Eu gosto dessa aqui. Eu acho ela mais agradável. Ó, o que eu fiz, né? Eu só não automatizei ela por completo, porque que é o que vocês podem fazer, né? Automatizar, que eu digo assim, ó, você pode abrir aqui uma coluna e botar quanto que é de hora extra
com 50%, quanto que é por cento, você só digita a quantidade de horas, ele faz automaticamente, ou até dá para lançar em outra planilha, enfim. O que eu fiz foi o seguinte, eu organizei de uma forma que a folha de pagamento fique melhor para visualizar. Então, assim, ó, eu tenho cada um dos funcionários, lancei o salário base, informações do próprio sistema, né? Nenhum deles tinha adicional noturno, mas deixei porque constava lá. Adicional de insalubridade. Aqui, eu não fiz um outro ponto onde eu colocasse o valor do salário mínimo, né? Então, eu lancei 937, ó, vezes 40% e vezes 10. Por quê? Porque o adicional de insalubridade, se vocês olharem a questão, ela faz assim, ó. Quer ver? Ó, o Chuck, ele está exposto a um adicional de salubridade de 40% sobre o salário mínimo. E a Jenny, ela está exposta a um adicional de insalubridade de 10%, tá? Professor, como é que é identificado esse percentual, né? Eu acredito que talvez o professor Rigueto tenha comentado. Se o professor Rigueto não comentou, a gente pode comentar no nosso próximo encontro e fazer um tópico a respeito dos benefícios previdenciários, tá? Isso era um tópico que constava aqui também do outro professor na disciplina de prática trabalhista, para que tivesse toda a base. Não sei se foi comentado ali por outro professor, mas para daí a gente fazer, né, um fechamento completo, tá? Conteúdo. Beleza. Então, tem o adicional de insalubridade, tá? Lancei aqui os valores. O de periculosidade. Aí viram que eu fui tentando pegar, ó, e lançar as informações, porque se mudar, já fica mais fácil de alterar. O adicional da hora extra, o que que eu fiz? Por que que eu botei nessa ordem aqui, né? Porque daí eu consigo, ó, eu botei a fórmula, porque daí ele identifica, ó, se a pessoa tem adicional noturno, insalubridade e periculosidade, ele soma tudo isso para descobrir quanto é que seria a hora extra com 50% mais. O que que a planilha eu não automatizei? Eu botei aqui no final que ele tinha 0 de horas, né? Aqui seria uma situação que daria para botar uma planilha e depois só mencionar as horas, tá? Por enquanto, se tiver as horas, você tem que alterar aqui, ó. Por exemplo, o Dan, ele tem 8 horas extras a 1,5. A Nath, ela tem 14 horas extras com 50% a mais, né? E o Chuck tem 6 horas extras, tá? Fiz a mesma coisa aqui, ó, só que daí considerando 100% a mais, né? Então, hora extra com 100% mais, trabalhou num feriado, alguma coisa assim. E daí, já fica bem direitinho, fica bem correto para fazer o seguinte. Opa, estou no lugar errado. Já fica bem correto para fazer o seguinte, para calcular a DSR, descanso semanal remunerado. Então, ele já fica numa planilha só aqui, ó, bem direitinho, né? Ele faz todo o somatório, né? E aqui eu fiz dividido por 25 dividido por 6. É claro que tem que analisar o mês, né? Quantos dias foram trabalhados e quantos dias foram folgados. Aí só fazer esse ajuste, já faz o ajuste do descanso semanal remunerado, tá? Professor, por que que aqui não tem? Porque a gente falou que quando só tiver adicional, né, de insalubridade ou de periculosidade, isso não vai ensejar o descanso semanal remunerado. Tanto é que se a gente observar aqui, ó, ou qualquer um deles, ó, ele não pega lá os adicionais para fazer o cálculo do descanso, tá? Achei que ficou melhor assim, né? Aqui eu não fiz automático, eu só coloquei, né, analisando quem teria direito, coloquei aqui o caso e o valor que era. O cálculo do INSS eu fiz na mão, não tem automação. Daria para fazer a automação de colocar, né? Se de tanto a tal valor, ele faz o cálculo, não está automatizado. E o imposto de renda eu também, aqui eu não automatizei. Como assim, professor? Eu, pelo valor, eu coloquei a alíquota e a dedução, tá vendo aqui em cima, ó? Então, e o INSS e o imposto de renda, eles não estão 100%. Né? Se tiver 100%, o cara já praticamente fez o sistema, né? Ó, tem o valor total dos proventos, total de desconto. E deixei lá no finalzinho o salário líquido.
Calculei também o FGTS, tá? Com base no valor, na base, né? E aqui é base para o imposto de renda, tá? E é base para o INSS, né? Os que já estão acima ali, ó, eu não botei a base, mas a base ali é o teto, na verdade, né? Só colocar aqui o valor do teto, né? E aqui também o valor do teto, ó, da base, tá? Então, FGTS achei o valor, provisão, 13º e provisão de férias. Ou seja, essa planilha aqui, no material de vocês, eu chamei ela de versão 2. Particularmente e visualmente, eu gosto dessa. Para mim. Né? Consigo visualizar o total de proventos, né? Aqui não botei o somatório, mas se o cara quiser botar o somatório, ele coloca. Consegue verificar todo o cálculo do FGTS. Primeiro eu até tinha colocado o total aqui, mas daí como eu tinha que calcular, eu calculei aqui, tá? Mas assim, ó, professor, tem a outra, vamos ver a outra. A outra eu tenho, né? E ele mostra como se fosse uma folha de pagamento para cada um, e ela também tem ali a automação que ela fez o somatório, tá? Legal. Isso aqui, qual que é meu intuito agora? Não sei se já baixaram o material, né? Ou quiserem baixar. Vocês baixem o material e tentem verificar assim, ó, o que foi pedido, né? Por exemplo, exercício resolvido, as horas e o resultado. Aí você verificou ali o que tem de automação, tudo certinho, né? Na hora de eu explicar como eu fiz de frente para trás, de trás para frente, arrumei a conta, tá tranquilo, né? Mas às vezes você olha e fala assim, de onde é que vem esse valor, né? Basta clicar ali na célula e tentar descobrir de onde é que é o valor, né? A única coisa, por exemplo, que você não vai ter é a questão, né, do INSS, em alguns casos que eu não automatizei, o imposto de renda, que daí o que acontece? Tem que lembrar também que lá na base do imposto de renda, né, vai ter a dedução ali, se é um dependente ou se é dois dependentes, ó, tá vendo? Ó, vezes dois, ó, tá? Não tá totalmente automatizado. Então, primeiro passo, analisar o exercício que ele já está resolvido, com duas opções de planilha de Excel, a que vocês acharem mais interessante, a que melhor se adaptar ali para visualmente, tá? Eu gosto daqui, que visualiza melhor. E depois, o segundo passo, o que eu trouxe foi o seguinte, né? Para daí a gente ver se fluiu bem a ideia do aprendizado, assim, da planilha. Eu trouxe uma outra planilha, um outro exercício, esse a gente vai fazer, né? Que diz assim, ó, considerando o mês de maio de 2020, calcule, né? O seguinte estava no exercício e acabei pegando igual também. Né, calcule, então, o salário dos seguintes funcionários. Trouxe aqui uma outra situação, problema, outros funcionários, outro salário base, horas extras, e a gente vai fazer a mesma conta. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a nossa planilha e vai ajustar ela e vai fazer o resultado. Pensei de duas formas. Uma delas, a gente buscar a resolução já no nosso encontro de hoje, só que cada um vai ter uma velocidade ou vai estar com o material de alguma forma. Então, meu objetivo o que é? Vou ficar agora à disposição de vocês para tirar dúvidas a respeito de qualquer informação ali da planilha, qualquer coisa nesse sentido. E na aula seguinte, a gente traz, eu trago a resolução e daí a gente vê se bateu o resultado de vocês com o resultado, né, o resultado do exercício. Então, o resultado bateu, tá? Lembrando que agora a gente está fazendo, aquele era 2017, agora a gente está fazendo maio de 2020. Então, mudou ali as alíquotas relacionadas, né, ao INSS, mudou o salário mínimo, né, verificar a questão do salário família, que a gente vai fazer da mesma forma, não tem, de nenhum deles ali a gente não tem nada de vale transporte, tá, não fiz ali percentual, ou 6% de vale transporte, não vai considerar vale transporte, e lembrando que aqui é o mês de maio, né, de 2020, tá bom? Vou parar de gravar, vou dar tempo e vou ficar à disposição para tirar dúvidas e questionamentos, tá bom?